Fala galera, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 4 do podcast Qual a Questão. Para quem não me conhece, eu sou o Richard, estou aqui com o meu parceiro Bruno. E aí, Bruno, tudo bom? Tudo tranquilo. Boa. Tá vivo hoje, tá? Tá, hoje, Tá vivo hoje. Hoje tá Já fiquei vivo. sabendo já que você tá faltando aí, mano. Tá. Depois de um dia de Putz, ferrou trabalho. Culpa. Bom, Não deixa teve pra lá. atestado. Galera, para quem não conhece... Deixei o cara todo sem graça, eu queria que Deixou. tira ele do script, velho. Pra Vamos, gente vamos lá, fazer... Pode tocar, velho. Não, mas aí, para quem não conhece, a gente é da área de cibersegurança e prevenção a fraudes. Então, hoje a gente vai ter um convidado para lá de especial também, que também vai agregar muito na área. Então, você que é da área, você que acompanha a gente já, e você quer trazer alguém, quer ouvir algum convidado, quer trazer mais, coloca aqui nos comentários, já vai curtindo, já vai comentando, já se inscreve também. E antes da gente apresentar, a gente tem um patrocinador nosso para fazer as apresentações. É bom ter um patrocínio, né? Quem Um banca, só né? não, vários, né? Boa. E a gente quer falar aqui da IS Security. O que é a IS Security? A IS Security é uma consultoria de prevenção à fraude, cibersegurança e investigação. Também realiza projetos de estruturação de atividades de prevenção à fraude, projetos voltados para prevenção à fraude, tecnologia, então vale a pena você pedir um orçamento. Tem um QR Code em algum lugar aqui do vídeo, é só você ir lá, apontar a câmera e ver todo o portfólio da IS. Falando do nosso convidado, formado em análise e desenvolvimento de sistemas, agora eu vou ter que colar, gente, e gestão comercial com pós-graduação em desenvolvimento de negócio. Estudou pra caralho. É especialista em comunicação efetiva com o cliente, com diversas conquistas ao longo da carreira. Especialista em aplicar metodologias de comunicação assertiva por onde passa. E isso lhe rendeu algumas premiações importantes no departamento de recuperação de crédito em diversas instituições bancárias. Hoje ele é referência em crédito em cobrança. Uma salva de palmas aí pro Pedro Felipe. Pô, tô feliz agora. Pô, E aí, me senti Pedrão? até importante, viu? Porque eu peguei essa descrição aí, coloquei no chat GPT lá pra fazer. Eu falei, É ótimo. sou pra isso assim, ele pegou e entregou Pra tudo. você que quer começar na IA, vai lá dar uma olhadinha no chat GPT, pra você ir introduzindo ali. Você sabe que hoje eu uso o chat GPT muitas das vezes, assim, para fazer coisas simples. Por exemplo, outro dia eu falei assim, eu não tenho achocolatado em casa, mas eu tenho whey. Funciona para fazer um brigadeiro? E aí não é que deu certo, ele falou, funciona e vai ficar legal. Eu fiz um brigadeiro utilizando o whey que eu tinha lá em casa lá. Olha aí, ó, o chat GPT salvando vidas, hein, gente? Salvando vida. Pedro, uma honra aqui ter você conosco. Nós já tivemos também a oportunidade de ir no Contraponto. Muito interessante e acho que ali nós pegamos vários contextos que a gente não tinha pensado e acabou utilizando aqui. E agora, assim, acho que primeiro, para a gente quebrar aquele gelo, começa assim: formado em análise de sistema e de repente, boom, área comercial. Obviamente deve ter te dado dentro das empresas que você já trabalhou, porque TI pura, Sim. né? Oferecimento de soluções, uma boa bagagem para você entender profundamente o produto e conseguir transmitir isso para o cliente. Mas como é que foi essa mudança, essa virada de chave de sair de TI, vamos lá, vamos vender? Cara, eu trabalhava numa grande empresa de cobrança e eu tinha sido promovido lá, saí da posição de cobrador para ser assistente de supervisão e eu queria galgar dentro da empresa outros cargos. E para ser supervisor precisava ter uma faculdade. Aí eu cheguei, passei em frente à Unip e falei bem assim, pô, eu quero me inscrever aqui no vestibular. E aí eu olhei literalmente, o curso mais barato que tinha era análise e desenvolvimento de sistemas. E eu falei, pô, eu gosto de mexer em computador, eu gosto de
pegar, fuçar as coisas que tem lá dentro do meu trabalho. E aí eu falei assim, pô, vai ser esse daqui mesmo. Eu entrei, cara, se você me perguntar quando foi que eu codei, foi nenhum dia na minha vida. Mas eu era um cara extremamente esperto em usabilidade do sistema. Era um CRM interno, e que precisava ter uma base muito boa de. é, Como que eu posso falar? De lógica. Basicamente, você precisava ter lógica para você saber efetivamente o que você estava querendo buscar dentro do sistema. Não precisava ficar codando em SQL, nem nada disso, mas isso me foi a base para que eu pudesse ter análise mais críticas para reportar para os meus superiores. Uhum. Muitas das vezes, chegava para mim e falava assim, a minha gestora, eu nunca esqueço, ela pegava e falava para mim, falava assim, quanto que você vai fazer daqui até o mês para que a gente reverta esse lugar aqui no ranking para primeiro lugar? E eu falava para ela, olha, a gente tem uma grande possibilidade de virar em primeiro lugar diante do histórico do que a gente tem com o tanto de boletos que tinha ali. Só que ninguém sabia fazer quanto boleto tinha dentro do sistema e eu ia lá, simplesmente, através da lógica que eu tinha Uhum. aprendido na faculdade, e fui. E aí veio uma grande virada de chave na minha cabeça. Eu sempre fui muito bom comunicador. Só que eu sempre fui poldado, né? Na escola, você fica lá sentadinho em fileira. Então eu era o cara do fundão, que não prestava atenção na aula, que levava várias reclamações, suspensões da escola, estudava em escola católica, então pra mim era pauleira ter que ficar ali sentadinho, enquadrado ali. E quando eu fui fazer análise de desenvolvimento de sistemas, eu parava para ver aqueles códigos, tinha que programar lá C++, C Sharp, na época lá a base era C Sharp e Java, quando eu fiz o curso de análise e desenvolvimento de sistema. Cara, prendia muito minha atenção e eu não sabia que eu tinha TDAH. Então, para mim era muito ruim. E aí eu peguei, decidi, fui cresci dentro da empresa, consegui concluir, tipo, pô, muito mais por eu me saber me comunicar. Então, não era porque eu sabia codar, não era porque eu sabia fazer um código, mas por eu saber me comunicar, enquanto os meus amigos sabiam codar, eu sabia apresentar. Então, eles faziam todos os códigos, todas as coisas que todo semestre tinha um projeto que chamava PIN, onde você tinha que fazer um projeto que era um softwarezinho que você tinha que desenvolver, e eu era especialista em demonstrar aquilo dali para todo mundo, fazendo com que era bom. O que era ruim, péssimo mesmo, eu transformava no bom na comunicação. E aí eu saí daqui de São Paulo, fui para Salvador, né, nesse período, saí da empresa onde eu trabalhava, fui para Salvador com o intuito de transformar minha carreira profissional. Muito mais porque meu pai, ele tinha sofrido um AVC e eu falei, pô, eu acho que vai chegar um momento que talvez eu não tenha mais meu pai perto de mim. E aí eu fui para Salvador para ficar próximo do meu pai, rever meus amigos, que eu sou de lá. E aí a partir dali eu falei assim, cara, eu vou dar uma virada na minha carreira para eu ser um bom comunicador, saber conversar. E aí eu fui e comecei a estudar gestão comercial e depois eu fiz a pós-graduação em gestão de negócios. Foi assim que eu migrei de uma área para outra, né? Uhum. Mas basicamente a análise de desenvolvimento de sistema foi feita para eu não perder meu emprego e crescer profissionalmente. Sabe quando você faz a faculdade por fazer? Foi isso. Sim. Quem nunca também, né? Acho que eu tenho algumas percepções sobre isso. Você sempre percebe com alguém que você está conversando que o cara nunca chega até o fim naquele curso que ele começou. Você vê poucas exceções, né? Porque eu acho que é muito jovem para você escolher o que você quer fazer, e etc, né? E acho que o meu caso foi meio igual ao seu, do Richard também. De repente a gente caiu na área de segurança de Segura. prevenção e É. gostou de fazer aquilo e se especializou. Mas não tinha nada a ver. E eu acho que isso é legal porque a gente vê no cotidiano isso acontecer. E aí você, nessa toada de recuperação de crédito, acredito que tenha passado por muitos, muitos desafios diferentes e não se limitou só a ser um vendedor, né? Por Sim, experiência, acho que você também começou a propor algumas soluções nas empresas que você atuou, né? E a gente vê muito isso tratando com você no dia a dia, assim.
Como que é isso para você de não estou aqui só para vender, eu estou aqui para também propor soluções para agregar para a empresa, para agregar até para o cliente em potencial, né? Como a sua atuação como comercial, assim, como que você faz hoje na prática, assim? A gente tem que pensar lá atrás, né? Porque muitas das vezes as pessoas tiram como premissa o que você está fazendo hoje, né? E hoje eu sou um consultor de negócio na Zenvia e, e assim, lá eu costumo falar para o meu diretor, pô, eu não vendo. Mas isso era desde antes. Eu não era um cobrador, eu não era um operador de cobrança ali. Eu sempre tentava entender o porquê que aquilo estava acontecendo. Isso me fez eu ter um grande diferencial. Eu sei que o podcast aqui fala muito sobre fraude, e quando eu fui promovido, eu fazia cobrança normal e eu tinha Uhum. um bom resultado. E aí, como call center, muitas das vezes, se você não falta, se você faz um bom resultado, se tira nota boa de monitoria, você tem grandes possibilidades de você crescer dentro do call center. E aí eu fui promovido para fazer a cobrança da antiga Finasa, primeira, segunda e terceira parcela. Por que que eu fui escolhido para, sei lá? Primeiro porque, além de eu ter o resultado, ter isso daí, eu pegava muito caso que eu descobria se era fraude ou não. E aí eu fui promovido para justamente cuidar da primeira, segunda e terceira parcela, que é o estado crítico na Uhum. relação entre o banco e o cara que está lá na frente. Então eu conseguia identificar, por exemplo, fraude muito fácil. Porque eu pegava o cliente, eu sabia se foi efetivamente o cliente ou não que tinha efetuado aquela compra. Tinha muito NP, não sei, que não paga, carro NP, não sei se ainda existe isso no mercado hoje, Ah, mas acho que deve ter. procura nos sites de busca aí da vida que você vai achar um Que monte. acha um monte. Então. E ali eu consegui desenvolver uma técnica onde eu conseguia fazer. Qual que era os critérios que eu usava para a principal questão da inadimplência? Saber se o contato que tinha do cliente com a região que foi comprada era válida. Uhum. Então, por exemplo, o DDD da loja é 11, o DDD do cliente é 31. Uma grande possibilidade de ser uma fraude. Não era somente receber o dinheiro, era pegar e entender se aquilo dali era uma fraude ou não, até mesmo para poder sinalizar e a loja ser penalizada por isso. Que a loja, antigamente, o crédito era você ia direto na loja, né? Não era no aplicativo. Então você tinha que assinar contrato e muitas das vezes tinha muita fraude por conta disso. Então, eu sempre me propus a fazer algo diferente daquilo que eu estava fazendo. Então, eu fazia todos os dias, eu recebia o mail de carga nova. O que é que eu fazia? Eu pegava tudo aquilo dali e fazia essa validação. Sem orientação da minha gestora, do meu gestor, da empresa em si. Ah, já era um Mas, feeling seu, né? e aí você consegue ter muito mais é, perspectiva de crescimento. Então, se eu estava lá como assistente de supervisão e eu entrei na faculdade e falei, pô, agora eu já estou cursando, estou entregando a mais do que eu fui, do que me foi proposto, eu tenho certeza que eu vou conseguir galgar outras posições aqui dentro. E isso aconteceu. Cara, saí de uma posição de atendimento até o cargo de coordenação Uhum. em menos de um ano. Porque você ia lá, você conseguia, além de identificar as fraudes, tem uma boa recuperação, porque você é medido por recuperação, não por identificação de fraude, Uhum. no escritório de cobrança. E aí eu usava dos artifícios que eu tinha. Em vez de eu cobrar o cliente, eu cobrava a loja. Você vai perder o contrato com o Finasa, com o Bradesco. E aí a loja, você, opa, peraí, não. Não, ainda não. Não, não, peraí que eu vou pagar. Então sempre propus a fazer algo diferente para que isso fosse o melhor possível. Tanto não somente quando eu estava nesse processo de cobrança aí, quando eu fui para Salvador, eu fui também para uma empresa, e essa empresa, a Marinha Assessoria era muito pequena, e ela tinha muito processo manual. Só que eu tinha toda uma bagagem daqui de São Paulo, de trabalhar com discador, de entender sobre carteira, e quando você chega num lugar onde você tá vendo que o mato tá muito alto, Uhum. você consegue demonstrar muito mais fácil, né? Porque você vai Uhum. lá, qualquer coisinha que você vira, já dá um baita resultado. E eu percebia que as principais faixas de atraso, as faixas de atraso mais antigas, quase não eram trabalhadas. Porque se tinha uma falsa sensação de que aquela poder de recuperação ali era baixa e que não gerava dinheiro.
um pouquinho só de loco que tinha lá, a gente triplicou o faturamento da empresa e aí fez com que a empresa ganhasse mais share, inclusive dentro da, da empresa que a gente cobrava lá, que era um grande supermercadista. Então, isso faz com que sempre você tentar fazer algo a mais do que aquilo que você faz. Não porque me contrataram aqui agora, para o Richard e o Bruno aqui me pagaram para eu vir aqui para falar. Não é só porque chegou aqui e vai falar, você vai falar sobre crédito e cobrança, que eu vou falar sobre crédito e cobrança. Então, é importante que você entregue um pouco, sempre um pouquinho a mais. Sim. Eu costumo falar, muitas das vezes, quem está lá na ponta acha que ganha pouco, faz muito, só que na verdade ele tá fazendo, não faz nem o básico. Acha que somente é só chegar na empresa, no horário, executar aquilo que foi pedido, depois ir embora. Cara, muitas vezes você pode fazer um pouquinho a mais, você vai ser destacado e muitas das vezes essa recompensa vem mais rápido do que você tá pensando. É até uma dúvida que eu ia tirar com você já até começou a responder, que é assim, você hoje é consultor de negócios, né? E já Isso. tem toda essa atuação, né? Que já veio desde com uma resposta rápida da sua lógica em relação aos processos de lá. Hoje, você olhando nas empresas que você é contratado, que você atua, quais são as maiores dificuldades? São pessoas, são processos, é a tecnologia? Principalmente, não só para identificar fraude, mas todo o conjunto é interligado, né? Tanto a fraude vai para pessoas, falhas de tecnologia, falhas de processo, tanto o processo também de cobrança. Qual que é a dificuldade que você enxerga hoje? Assim, ó, a maior dificuldade que se tem no dia a dia é você saber identificar o perfil da pessoa. Não é que existe pessoa ruim, existe perfis diferentes. Se lá atrás, por exemplo, me colocasse para fazer um treinamento, Uhum. me colocasse para eu ficar à frente da equipe, poder me comunicar, eu com certeza eu iria voar. Mas quando me coloca numa função que eu sou extremamente ao contrário, hoje eu sou muito mais comunicador do que analítico, se colocar para ficar vendo lá, qual foi o log que o Bruno fez para subir o vídeo, cara, de verdade, ali eu não vou conseguir prender minha atenção. Mas agora, para um outro lado, quem gosta, quem é analítico, ele vai fazer isso daí muito bem. É saber encaixar cada pessoa em cada local. E quando a gente fala sobre fraude, cara, existe fraude de tudo que é jeito, né? Existe fraude contra a própria empresa, existe a fraude que é externa, que tem várias tentativas, e muitas das vezes é a falta de atenção não é somente um, é de várias pessoas ao redor. É preciso ter uma conscientização sobre isso. Eu trabalho na maior empresa de comunicação da América Latina, a Zenvia hoje, a gente recebe milhões de ataques todos os dias. Uma hora ou outra vai acertar. Uma hora ou outra vai acertar. Por mais que você fale, eu falo assim, fraude é o seguinte, você vai lá, você tem um monte de parafuso, você aperta um, afrouxa o outro, aí você vai apertando. Você vai corrigindo isso. E assim, não é só a fraude, é também a segurança. A gente precisa também entender que precisa existir processos e exista a conscientização dos usuários. Lá na empresa lá, a gente muda de senha a cada 15 dias. Cara, já não tenho mais ideia de como criar a senha. E eu não tenho essa de você pegar, vou colocar lá, até se você repetiu a quantidade de caracteres, você vai automaticamente ele vai lá, essa senha já não é mais válida, Já você já foi tentou, repetido. já tentou fazer. Então, é importante que as pessoas também tenham a consciência, entender que aquilo dali pode gerar algo gigantesco. Assim, teve um caso, não aconteceu lá na Zembra, mas aconteceu recentemente, e eu recebi um SMS e eu sabia de onde que era a empresa que tava saindo. Eu liguei pro dono, falei bem assim, pô, velho, eu recebi um SMS aqui da sua empresa, e aí? Ele falou bem assim, cara, vazou o usuário e a senha de um profissional. Hum, hum. E, e aí o cara aproveitou desse usuário e saiu disparando um monte. E aí a culpa vai sobrecair sobre a empresa, sobre o funcionário, ou quem estava prestando serviço. E aí entra numa briga, numa seara. Por isso que é importante ter os três ao mesmo tempo. Hoje, eu falo, é difícil de encontrar. Não é o processo, não é as pessoas que são difíceis. É você entender o perfil de cada um e conscientizar. Eu sou péssimo para ter memória a RAM aqui na minha cabeça que fica gravando um monte de coisa.
O que é que eu faço? Como eu tenho que fazer várias coisas, eu peço para minha esposa anotar, ou eu anoto quando eu lembro uma senha forte, eu falo assim, pô, vou colocar lá. Qual é a questão? Asterisco, colocar a data de nascimento de um, vai fazendo, faz vários modelos e vou anotando para que eu não perca ali a senha e eu deixo ali guardado. E quando você faz 2, 3, 4 vezes, você grava. Aí depois você vai Esquece, né? pensar na outra senha, porque daqui a 15 dias vai ter que fazer de novo. Mas pasmem, pessoal, hoje em dia, do jeito que as coisas estão, se você não tem um cofre de senha, o mais seguro é anotar ali, porque É, senão vaza, né? papelzinho. Lá a gente tem acho que é o Okta, né? Acho que é o Okta, tem um cofre de senha lá que dá pra você gerar as senhas até mais fortes e tal. Mas muitas vezes eu prefiro anotar, sabe por quê? Porque às vezes você esquece. A senha da rede Aí mesmo, ele tipo, de entrar esqueceu no a senha do computador. Okta, ferrou. Aí não tem. Cara, eu não tenho acesso nem, eu não tenho nem acesso no Okta no meu celular, porque eu falei, vai que me rouba aqui, eu não quero ter culpa de nada. Então eu não Aham. uso o Okta no meu celular. E a gente tinha muito desafio. Eu lembro que eu tratei alguns casos de cobrança quando atuava como inspetor, de alguns colaboradores que entravam para fazer fraude, né? E eu lembro de um clássico que era assim: você está devendo 50, me paga 10 e eu baixo sua cobrança aqui e o cara embolsava o dinheiro, né? Hoje em dia, né, quais os mecanismos pensados para evitar a fraude interna? Acredito que logs e monitoramentos constantes, mas a fraude interna dentro de uma estrutura de cobrança, ela ainda é muito preocupante. É algo que eu vejo com recorrência em al- boa parte. Tudo que envolve muitas pessoas, é óbvio que você sempre vai ter pessoas querendo burlar. E vai burlar de todas as maneiras. Já vi pessoas que fechava o acordo com, falava, olha, Richard, é, você tá devendo aqui, olha aqui o seu boleto, só que na verdade ele gerava um boleto para a conta dele, desviava o boleto e mandava para a conta dele. Já vi casos de falar assim, ó, pague via Pix e mandar o Pix. Isso aconteceu recentemente. E aí mandava o Pix da namorada. Aí a namorada tava no outro call center e essa namorada já fazia com outro. Então, o que eu percebo é, não mudou. Há sim pessoas que tentam fraudar ali da maneira, mas é importante também a pessoa ter entender um pouco que ela também é responsável para ela evitar dela cair. Se ela receber uma ligação, vai mandar um Pix para uma pessoa física, é diferente. Se você tem uma conta no Banco Itaú, você deve pagar para o Banco Itaú. Então tem que ser o cedente, o Banco Itaú. A gente também tem que ter uma parte, tem que ter a parte de prevenção das empresas, mas também de conscientização das pessoas que estão lá do outro lado. E é claro, internamente é preciso muito ter o processo de monitoria muito aguçado. Quando eu falo o processo de monitoria aguçado, não é você parar para ouvir. Existem diversas tecnologias hoje que já transcreve tudo que a gente está falando. Imagina, a gente está aqui falando, depois eu vou passar para vocês podem fazer um blog de vocês, faz um resumo do que a gente conversou aqui, você tem lá. Ou tudo que você falou, de repente fugir um pouco daquilo que é o script, a própria inteligência artificial, que a gente falou no início, ela te sinaliza e fala, olha, ele falou aqui de repente falou que é para pagar via Pix, falou que é para falar no WhatsApp que não é o número que é o número oficial de vocês. Uhum. Ter esse processo de utilizar também a, o processo de tecnologia a seu favor. Falando um pouco da Zenvia, já que você tocou no assunto e até essa questão de IA, que a gente vem sofrendo ataques aí constantes, já utilizando a inteligência artificial, né? E hoje em dia é engraçado, né? Porque a gente veio num tema de conscientização que a gente falava assim: olha, se você achar aquele SMS com erro de português, você desconfia. Só que hoje você joga no GPT, não tem mais o Não erro de tem mais o erro. português. Ele vai corrigir e a pessoa vai É. montar. Como você tá vendo a importância da inteligência artificial no processo de cobrança mesmo na essência, e num passo depois para evitar fraude no setor? O ChatGPT, assim,
o ChatGPT não, a inteligência artificial generativa, ela vem facilitar principalmente na questão de tratativa com o cliente lá na ponta. Seja ela por voz, pouco usado ainda, tá? Tem poucas empresas que realizam isso por voz. Então ela transcreve e devolve através de áudio, Uhum. como por, por texto. Hoje é muito mais utilizado por texto. Então você consegue fazer uma negociação através de texto. E a pessoa quem está lá do outro lado tem a sensação de que quem está respondendo é um ser humano. Até porque a escrita do ChatGPT faz com que, inclusive, você defina qual que é o humor da pessoa. Se não só ChatGPT, Gemini, Maritaka, tem vários outros motores de IA, né? Então, há uma perspectiva de você fazer todo o processo de negociação Uhum. através de IA, e há também a questão de probabilidade que a inteligência artificial consegue trazer para esse cliente. Se eu falei com o Richard, eu tenho um padrão aqui. Eu falei com o Richard falou que vai pagar. Mandei uma mensagem para o Richard falou que vai pagar. A maneira que o Richard falou, ela é semelhante ao que o Bruno falou, o sentimento? Isso traz probabilidade. E aí você tem muito mais acerto. Quando a gente fala sobre prevenir, a cobrança ela é muito mais, a prevenção ela é muito mais usada na questão do ser humano, onde ele tenta fraudar ali o processo de recebimento, trazer isso para dentro ele mesmo receber e não repassar e o cara continuar com a dívida. Isso pode acontecer diante do uso da ferramenta. Com a inteligência artificial, eu prevejo que não tenha tanto a questão de tem uma fraude aqui e a inteligência artificial está tentando fraudar, por exemplo, uma possível negociação. Eu não sei, você não liga para para um banco para falar, olha, eu quero pagar a dívida aqui do Richard, por exemplo. É difícil disso acontecer, né? Exatamente. Tem algumas ferramentas que vão ajudar, né, nesse processo de identificação e combate à fraude. E outras vão ajudar no quesito de script de cobrança, mas tem outras que podem até tornar um pouco mais difícil a compreensão e o processo de identificação, tanto de cobrança quanto numa fraude. Por exemplo, você nas suas identificações, o uso de tecnologias novas, como a biometria de voz, por exemplo, Sim. eh, traz um ganho em relação à identificação, igual o ChatGPT, por exemplo? Tem lado bom e lado ruim. O lado bom é, quando você coloca a biometria de voz, por exemplo, para uma sessão de crédito, ou de repente para validar se é o cliente mesmo que está falando, Isso. liguei na central, estou falando, ou a central ligou para mim, de repente prever se é uma compra que foi feita que não é reconhecido, você tem ganhos para você evitar esse lado. Só que você também pode ter falsa sensação de que o cliente que está lá pode não ser o cliente. Ele pode usar, de repente, a inteligência artificial Para ajudar para aqueles. poder burlar essa parte na sessão do crédito ou, de repente, de confirmar algo. Tem um caso que eu acho que eu comentei foi com o Bruno. Teve um grande banco aí, o cara pegou e falou assim: Olha, eu não reconheço nenhuma dessas compras. E aí ele foi lá, foi olhar a facial do cliente, né? Realmente, era o cliente. E aí o cliente falava assim, não, eu não fiz isso daí. Não, mas a facial tá aqui. E aí já tinha aberto o boletim de ocorrência, já estava com advogado, notificação extrajudicial. Quando foi ver a verificação facial, o cara tava muito loucão, com o nariz cheio de cocaína. E aí, assim, falou: olha, tá aqui a recuperação e se munir para isso. Antes a gente sabe que os motorzinhos, quando você colocava lá, até a foto reconhecia. Hoje já não. Hoje você já tem uma série de fatores que a inteligência artificial vem ajudando. É a IA contra a IA, né? Porque Uhum. muitas vezes você pode usar a IA para fazer movimento ou algo assim. E esse tipo de movimentação, como que a inteligência artificial reconhece uma outra inteligência artificial, seja por voz, seja por uma biometria facial, ou se de repente é um cliente que está lá na ponta, efetivo falando ou não. Boa. Alguma solução nova aí que vocês estão vislumbrando para o setor de cobrança ou para ofertar
em termos de prevenção, que obviamente vocês podem comentar a respeito? Assim, ó, vem. Acho que uma das coisas que eu vejo que está acontecendo no mercado é a junção para evitar a fraude. As operadoras, e aí, claro, TIM e Vivo, que são as maiores, já tem aí 95% do share nacional, elas informaram assim, cara, vamos fazer um Open Gateway. O que que é isso? Eu faço a validação efetiva se o cliente, ele é o cliente ou não. Lembra, sabe aquele código 2FA que você tem? Uhum. Então, você vai lá, mandei um SMS, vou mandar um SMS. Em vez de repente mandar um SMS, eu verifico se o telefone efetivamente pertence ao Richard. Então, na hora que eu vou capturar os dados, peguei nome, CPF, o telefone, verifico se aquele número pertence ao Richard. E aí, pertence ao Richard? Ok, ele passa para mais um passo. Aí ele tem ali, ele tá dentro do telefone mesmo do Richard, que o Richard já tá usando há bastante tempo? Quanto tempo tem que ele trocou o celular? Isso evita, por exemplo, o cara roubou seu celular, colocou o chip em outro aparelho e tenta recuperar os seus bancos. Tenta recuperar a senha. Se ele tentar fazer isso daí, ele não vai conseguir, por quê? Vai ter a devolutiva. E você não precisa mais mandar um SMS para fazer essa validação. Ele bate via rede e devolve para sua operação. Olha, esse número é do Richard, tá ativo e eu já consegui validar dentro do aparelho dele. Só que tem um grande detalhe. Ainda assim, por determinação da LGPD, precisa ter um de acordo do cliente e que precisa ter o Consentimento. opt-in do cliente lá na ponta. É claro que conforme vai passando o tempo, na hora que você colocar o chip, ninguém lê aqueles termos que tem lá Já vai. que você vai. Uma outra coisa também que vem o Open Gateway vem a agregar. Ele consegue dar um raio próximo aonde você está sem ser pelo GPS do aparelho. Então, por exemplo, o Richard, ele mora no centro de São Paulo e tá tendo uma suspeita lá em Santo André. Ele tá tentando recuperar a senha dele ou tentando acessar um determinado aplicativo para conseguir crédito ou para, de repente, fazer um Pix maior lá em Santo André. Cara, peraí, ele não tá na localização. Então você tem uma geolocalização Uhum. pela utilização da antena do celular que ele está naquele momento. Se de repente ele não tiver, e aí fica a critério de cada empresa, eu vou validar isso daqui ou não, correr esse risco ou não. De repente pode validar e falar assim, ó, tá em análise e tentar entrar em contato diretamente com o Richard. E aí entra justamente a biometria de voz que você comentou, Richard. Pô, é realmente o Richard? A voz que ele tá falando lá do outro lado lá tá apresentando medo? E tudo isso são Comportamento. variáveis que capturadas para que você ou ceda o crédito ou faça um Pix maior ou algo assim. Boa. Cobrança por WhatsApp, por exemplo, talvez tenha se tornado o maior canal de engenharia social que os golpistas estão utilizando hoje em dia. Para golpes, para lançamentos, eventos e principalmente cobranças, que é a atuação pura, né? De você, o cara às vezes nem sabe que está sendo cobrado e ser induzido ali a pagar um boleto, não. Qual que é a dificuldade? É o maior canal hoje para cobrança, o canal de WhatsApp? E qual que é a fragilidade? Como manter a segurança do processo de cobrança dentro de um canal que tem essa vulnerabilidade tão explorada? Assim, ó, pela meta é proibido fazer qualquer tipo de cobrança para você fazer uma cobrança para qualquer outro cliente, tá? Isso tá lá na política de utilização do WhatsApp, não é permitido. Mas a meta ela não vai barrar de você realizar esse processo. Só que quando a gente fala sobre empresa de cobrança, a empresa de cobrança vive de resultado. Lembra que eu falei lá, precisava Uhum. recuperar o crédito efetivo e não somente você ter ali? Então ela tem um curto período de tempo para efetivamente ela recuperar, ter aquele acesso. Então o que as empresas fazem? Ela quer sair metralhando todo mundo. Não é o canal mais utilizado hoje, tá? O modelo de WhatsApp não é o canal mais usado. E ainda por incrível que pareça, voz e o SMS
e e-mail, e são muito mais utilizados, até por questão de preço. O WhatsApp ele tem uma política de preço maior. Quando a gente fala sobre a utilização do WhatsApp, há uma maneira de você gerar relacionamento com aquele cliente, se tornar relevante para esse cliente. Assim você evita de repente, você fazer uma ação de ativo para o seu cliente. Ah, vou lá, vou mandar uma mensagem aqui para o Bruno. Pô, Bruno, você não pagou a escola da sua filha esse mês. Só que você já tem um relacionamento com ele, isso soa como um lembrete e não como uma cobrança. Legal. Uma das coisas que o WhatsApp tem como engenharia que pode ajudar a evitar as fraudes é o selo de verificação. Então, você tem um selo de verificação, valida que aquela empresa efetivamente ela é válida, ela foi certificada pela Meta de que ela existe. Quando a gente fala sobre, poxa, as empresas de assessoria têm esse selo? Raramente tem. Eu conheço 2 que tem hoje, e assim, porque sabe utilizar muito bem o canal de WhatsApp. Mas a maior parte não tem e utiliza de serviços não oficiais. Então ela vai lá, coloca no celular e começa a fazer, ou de repente pirateia um software dentro, coloca uma aplicação dentro do Chrome e faz os disparos. Hoje, vocês dois receberam uma mensagem de uma aplicação que eu mesmo desenvolvi. Vou lá, copio, colo e mando uma mensagem. Mas o WhatsApp, ele tem grande dificuldade, principalmente quando você faz muita ação. Se o usuário denunciar spam, ele derruba o número e a pessoa acaba perdendo ali, não só o número, mas também a BM junto à utilização da Meta. É um canal que ele é muito válido. As empresas, ela utiliza, queima chip pra caramba. É muito utilizado, mas não é o principal canal hoje de cobrança, tá? Mas vamos entendido, mas a taxa de efetividade, porque assim, a gente tá num país que a gente precisa falar que a maioria, grande parte da população sobrevive, Sim. né? E imagino que o cara, imagina um pai de família ali que ele, sei lá, tá devendo um cartão de crédito, mas precisa fazer o mercado para as crianças, ele não vai pagar o cartão de crédito para fazer o mercado para as crianças, Sim. né? Então é nesse sentido, o cara lá sobrevive. E hoje também você tem na voz aquela indicação de spam. Sim. Você vai lá, indica spam, não recebe mais a ligação. Apesar de ainda você dizer, né, que é o maior canal de comunicação entre o cliente, a taxa de efetividade ainda é alta, né, nos casos de voz, ou no geral, né, por sermos um país que as pessoas têm grande dificuldade financeira, a taxa de efetividade de uma cobrança deve ser muito, muito, mas para você atingir meta deve suar sangue, né? É assim, ó. A taxa de alô, historicamente, ela vem diminuindo absurdamente. Coisa que quando eu trabalhava era 30%, hoje trabalha com 2, 3% de alô. Tem algumas questões envolvidas, né? Tem a questão da denúncia de spam. Existe várias empresas que trabalham com ranges, então ela não liga só do mesmo telefone, porque evita de ter isso. Mas há uma grande mudança no mercado hoje, onde entende-se que o relacionamento com o cliente não morre na cobrança. Antes era assim, ó, eu cedia o crédito, se o cliente atrasasse, ele morria para mim. Ele deixava de existir. Eu queria receber dele, então metralhava, fazia de tudo para que esse cliente efetuasse o pagamento e nunca mais ele voltava a ser cliente. Hoje as empresas entendem que é muito caro trazer um cliente. Então elas estão predispostas a tentar facilitar e entender o que efetivamente aquele cliente está passando, para aí sim você conseguir trazer esse cliente de volta para a base. E aí existe várias maneiras. Então, o exemplo que você deu, o cara não quer pagar ali. Mas se de repente aquele cartão de crédito serviu para ele pagar lá atrás? Se você de repente falar para ele, olha, vou dar um bônus aqui para você, você paga uma parte dessa dívida, você volta a utilizar o seu cartão. Tem um grande banco que tem um case que foi até divulgado nas redes da Zenvia, ele mandou um vídeo falando assim, olha, pague seu cartão hoje, pague o seu débito em atraso e receba e já saia utilizando o seu próprio cartão hoje mesmo.
Então ele mandou uma comunicação falando para o cliente que se ele pagasse, ele tinha um cartão já habilitado de imediato para utilização. Então assim, a taxa de conversão desse cara foi muito mais alta, porque ele entendeu qual que é a realidade do cliente para trazer esse cliente de volta para a base. Vai funcionar com todo mundo? Não. Mas você tem uma efetividade maior. E cada vez mais não somente colocar o cliente como, ele é um devedor. O Bruno é um caloteiro, não é mais assim. É muito mais, o cliente estar inadimplente, porque ali é uma foto daquele momento. Muitas das vezes o cara foi um bom cliente durante 10, 15, 20 anos. Você vai acabar com o relacionamento dele, ele já deu muito dinheiro para a instituição. Vai acabar com o relacionamento ali? Então, por isso, a voz ela ainda é muito utilizada, SMS também. E quando eu falo sobre o SMS, é engraçado, porque o SMS, você manda um SMS e a pessoa liga na sua central de atendimento. Então, você tem utilização do SMS, você vai para a voz. Ou, de repente, o cliente vai lá e acessa o próprio portal, ou o próprio aplicativo do próprio banco, ou o portal de autonegociação, assim como o e-mail. O caso todo da utilização do WhatsApp existe muita dificuldade de utilização quando a gente fala sobre cobrança. A meta, se ela perceber que você está trocando umas mensagens de cobrança, muitas vezes você perde seu número. Não precisa muito. Aconteceu com o meu próprio número. Eu fazia uns testes doidos, e aí chegou um dia, parabéns, você foi banido. E aí eu tive que recorrer para eles lá e eles reativaram. Porque eu provei para eles que o meu telefone era um telefone pessoal, que eu usava, e que eu tava fazendo uns testes para entender. E aí, pô, beleza, eles reativaram, mas eu nunca mais quis fazer teste, né? Hoje eu mando somente para quem eu tenho contato. Para quem já me conhece. Vai, hoje Quem você já te recebeu uma conhece. automação, cara, por exemplo. Não, é verdade, porque a gente vê que alguns processos que a gente utiliza do WhatsApp até para higienizar Uhum. algumas bases e tal, tem cliente que, pô, não vou ficar recebendo isso aqui, pau, denuncia. Mas a experiência do cliente talvez seja um pilar bem diferencial, bem assim, um pilar, um dos principais que devem ser tratados, eu acho que tanto em questão de tecnologia, de processos e de pessoas, porque hoje a gente tem centrais de atendimento de fraude, né? Aham. Que se especializam em tratar muito bem um cliente se passar pela verdadeira. Aí você tá confirmando que a experiência do cliente, ela vem antes de qualquer coisa. Principalmente o cliente novo, que Sim. parece ele ser tratado bem, quanto o antigo, que já te deu muito dinheiro também. Uma das coisas, como você falou lá sobre a questão do WhatsApp. Por exemplo, vou mandar uma mensagem lá pro Richard. Eu não tenho um relacionamento nenhum com o Richard. Nunca orientei ele a falar comigo pelo WhatsApp. Aí eu vou e mando um WhatsApp pro Richard. Uau, tá seco demais em São Paulo, velho. Não, Você é é doido. verdade. Então, assim, eu nunca tive nenhum relacionamento com o Richard. Eu vou lá e mando uma mensagem pra ele e vai falar assim, cara, quem que é esse cara aqui? É um golpista, safado, tá com a foto no Uma microfone aqui. primeira. Vai lá e denuncia como spam. Agora, se você já faz uma tratativa com o seu cliente lá na ponta, olha, caso você queira, você pode falar com no nosso WhatsApp. Mandou um SMS pro cliente, falou assim, fale conosco no WhatsApp e tal. Você passa a ter um embalde maior. E aí você passa a ter relacionamento com esse cliente. Aí é o que a gente fala de aquecer o seu número. O seu cliente, ele já fala com você, já conversa com você ali, já fez alguma solicitação com você anteriormente. Por exemplo, poxa, eu não recebi minha fatura. O cliente mandou uma mensagem para você, sem você nunca ter acionado, e mandou a fatura para ele. Próximo mês, se você falar para ele, olha, você segue sua fatura aqui. O cara não vai denunciar com você como spam. Quer ver só um exemplo? Todo mundo aqui já usou o Mercado Livre. Vocês Sim. receberam mensagem no WhatsApp. Vocês denunciaram? Não. Por quê? Porque você já estava esperando que aquilo dali fosse acontecer. E se eu não salvo engano, antes de eu receber a mensagem por WhatsApp, eles fazem um trabalho muito interessante de enviar pushes, né? Sim. Uhum. Então E eles trabalham primeiro no push, depois eles vão para um canal de comunicação fora de aplicativo. É bem interessante isso. Porque eu mesmo, até pegando esse gancho, né? Vocês conseguem identificar cliente, estudando o cliente, o cara que
dessa situação que você precisa fazer um contato primeiro para depois ele utilizar o WhatsApp e eu, por exemplo, detesto falar. Sim. Não me liga. Eu vou olhar ali o WhatsApp, eu faço aqueles questionamentos e tal, vejo se é verdade ou não, mas eu vou acabar falando, puta, legal, me passar no WhatsApp, prefiro do que falar. Sim. Né? E eu conheço muita gente assim. Agora, tem aquela pessoa que prefere o contato primeiro, depois o WhatsApp. Já tem uma trilha dentro do negócio de vocês, não só de cobrança, mas como um todo, de identificar esses perfis. Se esse cara eu mandar o WhatsApp direto, eu vou ter uma taxa de sucesso legal. Esse aqui não, eu preciso ligar primeiro e depois passar uma mensagem, um SMS, um WhatsApp. É. Aí vai entrar um pouquinho. Entrar A um pouquinho IA pode naquelas. ajudar nisso. É. Vai entrar um pouquinho na Zenvia aí. Deixa bem claro, não é merchan pra Zenvia, tá? Mas existe diversas ferramentas que vai ajudar você a fazer isso. Mas pode falar, ô Zenvia, patrocina a Patrocina gente aí. aqui que a Ah, gente fica faz o tranquilo. merchan que vocês quiserem. É, boa. É, Zenvia. Fabi, por favor, fala com o Bruno, fala com o Richard. Então, assim, ó, existe uma ferramenta dentro da Zenvia, não é só uma, são algumas ferramentas. Uma chama Sense Data. Ela captura tudo que você está tendo de contato com seu cliente. Então, tive contato com o Richard pelo telefone, tive contato com o Bruno, e ali eu vou criando propensão para entender se o Richard e o Bruno, eles são aptos, e cada um vai adquirindo a perfil ali, se ele vai ser um cliente de churn ou não. E aí eu tenho um outro produto que se acopla a ele, que se chama Zenvia Docs, que ele vai fazer todo o processo de comunicação com o cliente que está lá na ponta. Então, por exemplo, eu tomei crédito em uma instituição e aí eu vou lá, vou mandar uma mensagem, um e-mail. Aí eu percebi que o Richard não abriu o e-mail. O Bruno abriu o e-mail. Cara, a minha próxima comunicação para o Richard eu vou mandar um e-mail, para o Bruno eu vou mandar um SMS. Pô, percebi que o Bruno não respondeu, nem visual, não respondeu o SMS. Cara, aí sim, eu vou pegar e vou mandar um WhatsApp. Aí eu tenho uma possibilidade. E aí eu vou lá e já sei, ó, para comunicar com o Bruno, eu tenho um flagzinho onde em vez de eu gastar com e-mail, com SMS, eu já mando direto um WhatsApp. Então, tem isso dentro da plataforma da Zenvia e é uma das ferramentas que hoje, que eu falo, é o mais útil para quem tem relacionamento. Existe uma grande empresa de departamento, eu estou falando grande mesmo, se não a maior do Brasil, onde todo o processo de faturamento dela, você fechou a sua fatura de utilização da loja, tudo sai pelo comunicado por ali. A gente fez um estudo, reduziu quase que 40% o consumo deles, porque eles mandavam via e-mail, mandava via carta, e aí o cliente às vezes não recebia uma coisa ou outra, aí começava no processo de cobrança, ele simplesmente foi lá e falou bem assim, olha, qual que é o melhor caminho que eu consigo falar com o Bruno? Pô, é um RCS? Eu mando via um RCS pro Bruno. Ó, Bruno, tá aqui sua fatura. Inclusive com lembrete já para você anotar na sua agenda. Já vai já o botãozinho lá. Isso facilitou muito o relacionamento com o cliente. Mas é importante. Tudo isso você precisa ter um bom gerenciamento. E aí entra aquilo que o Richard falou. Precisa ter processo e pessoas. Pessoas para analisar e saber se está efetivamente funcionando ou não. Muitas das vezes, sempre vai. O sistema foi feito para dar errado, velho. Eu sei porque, lidar com o sistema é engraçado. É importante, né? Pelo que o Pedro disse agora, não é só a cobrança para a pessoa que está inadimplente. Você vê, fatura. Então, assim, quando a gente fala em cobrança, são muitos fatores, inclusive a cobrança da pessoa adimplente que está Sim. ali cumprindo as obrigações, né? Então, acho que é um pouco também para desmistificar, porque o pessoal já pensa em cobrança, o cara Já tá é. inadimplente, Tá inadimplente, já é. era, né? Mas a inadimplência hoje é um negócio grande, né? Hoje no Brasil. A gente está falando o último dado do Serasa foi em julho, 70 milhões de pessoas inadimplentes. Agora sim, isso são pessoas que tiveram o nome negativado.
Estudos Ah, demonstram que cerca de 70% da população, 120 milhões de pessoas, ali tem alguma conta em atraso. Então é um número gigantesco. Eu costumo falar assim, eu falo sobre cobrança, mas, cara, hoje cobrança não é só cobrança, né? É você entender quem tá lá do outro lado. Como o Bruno falou, eu gosto muito de visitar clientes, tá lá, tá no meio da operação. Esses dias eu fui cobrir a Kitaí, que é um programa de recuperação do UOL. E não é um crédito, não é um cartão, não é um dinheiro que ele usou, é um serviço que ele usou que ficou inadimplente. E o papel principal das assessorias de cobrança é fazer com que aquele cliente ele efetue o pagamento e ele volte a consumir dentro do UOL. E aí é que entra a grande X da questão. O que que levou esse cara a ficar inadimplente? O cara tava usando o meu serviço, pô, do nada parou de usar, ficou inadimplente. Cara, o que que eu posso fazer de diferente para esse cara voltar para minha base? Para ele ser a minha receita recorrente, o tão sonhado MRR de todas as empresas. É, você entender o que está acontecendo com o cliente do outro lado faz total diferença. Então, hoje o mercado, ele não tem mais margem para você simplesmente sentar uma porrada no cliente que tá lá inadimplente naquele momento. É a foto daquele momento. E eu já passei por isso de ficar em atraso. Cara, quando eu fui pra Bahia lá, saí da empresa aqui, fiquei lá um mês sem trabalhar. Falei, cara, eu prefiro pegar e guardar meu dinheiro aqui, porque se eu não pagar minha pensão, eu vou ser preso. Então, eu é. deixei de pagar. Porque se eu pagasse ali, eu não ia ter dinheiro pra sustentar. E logo depois eu consegui um emprego. Ah, graças a Deus, mas eu fiquei um período inadimplente. Não quer dizer que eu sou inadimplente quanto mais. Existe, mas é raridade. Deixa eu te perguntar, só para mudando um pouquinho de assunto, mas por exemplo, quem está ouvindo a gente, às vezes trabalha como call center, trabalha na área, gosta, se interessou, como é que ele faz para fazer uma carreira? Qual que são os pontos que ele deve procurar para se especializar na área de crédito e cobrança hoje? Porra, pergunta difícil, velho. Bom, Ou melhor, o que que você fez que talvez, né, Deu um te insight pro deu pessoal um. aí. eu acho que isso não vai só para minha carreira. Não vale só para carreira de cobrança, quem tá na recuperação de crédito, quem tá no crédito. Eu acho que existe três tipos de pessoas. A burra, que é aquela que erra e permanece no erro. A inteligente, que é aquela que erra e corrige o erro. E os sábios, que aprende com os erros dos outros. Então, se você quer crescer, quer aprender, busca meios para que você se desenvolva para isso. Costumo falar bem assim, cara, se você dedicar 20 minutos assistindo, ouvindo um podcast, igual o de vocês aqui, trazendo fraude, cara, eu assisti o primeiro episódio e gostei pra caramba. Cara, se você entender um pouquinho, pô, existe conteúdo de graça a rodo aí. Exato. Então, dá pra pessoa, de repente, vou correr, coloca o fone de ouvido e coloca o podcast. Você consegue aprender. Existem outras maneiras. Tem, pô, a aula que o Brunão dá lá no contraponto, lá nos artigos escritos dele. Fantástico. Eu falei pra ele, ele mandou o primeiro texto e falei assim, cara, eu sou esse cara aí, eu não entendo nada de fraudes e sou, como é que você falou? Sou um biscoito, não? Como é? Eu, eu não entendo nada e fico Brincando. falando sobre Acessa fraude. lá. Mas assim, eu acho que é importante você buscar conteúdo e buscar crescer. E muitas das vezes não é você servir como um obeso mental, como eu costumo falar. Coloque em prática. Coloque em prática. Você tem algo, um sonho, uma coisa, pô, eu quero crescer. O que que foi que foram pra pessoa que chegou lá na ponta lá e pergunta? Cara, ô, Bruno, como foi que você se especializou aqui? Cara, eu quero entender um pouquinho mais. Eu duvido que se você chegar no Bruno, no Richard, chegar em mim, falar bem assim, pô, cara, como que você faz isso daí? O cara não vai, ele não vai falar bem assim, não vou te dar atenção não. E você só vai ser criticado, a pessoa só vai ser criticada por aquilo que não tá fazendo. Porque quem estiver fazendo, cara, ele vai ter um maior prazer de ensinar, porque ele vai falar assim, cara, eu ajudei uma pessoa. Então, pensar nisso é a grande sacada agora de virar de chave. Parece um papo de coach, assim, sabe? Mas não é papo de coach, não. É muito real. Tenho certeza que com vocês deve ter sido assim. Eu acho que é muito disso, do que você se propõe, e eu falo muito, né? Eu tenho irmãos bem mais novos que eu,
tenho uma filha também de 24 anos, e eu falo muito pra eles assim, eu queria, na idade de vocês, ter o acesso a esse conteúdo gratuito que nós temos hoje. E eu vejo talvez uma dificuldade deles absorverem por ser, acho, muita coisa. É muita informação que não dá tempo de você maturar e eles não sabem tratar isso, talvez, né? Mas, pô, é, o pessoal que me conhece mais profundamente sabe que eu toco guitarra, né? E, o Marquinhos, inclusive, Sim. deve lembrar dessa época de colégio aí. E, pô, aprendi sozinho, estudando sozinho em casa e tal. Mas o que eu falo pra eles, cara, não tinha nada. Eu tinha que sair caçando revista, livro dos métodos, de tablatura, de cifra, do método Bona, que era pra ler partitura e tal. E você tinha que sair caçando, emprestado com alguém que tem, empresta aí pra eu tirar Xerox e tal. E hoje a grana era curta, né? Sim, Estamos no Brasil e a grana sempre é curta. Sempre. sempre, sempre. E a gente saía a casa. Hoje não, hoje todo mundo tem a internet. Vamos falar, todo mundo tem a Sim, internet ali no no celular. celular. Ninguém vive sem. Você consegue ali no YouTube, obviamente você tem que. Aí entra, né, aquele turbilhão de coisas que você tem que filtrar, mas você sair procurando e de repente pedir uma assessoria. Ô Pedro, esse, esse assunto aqui é legal, esse cara ensina bem, não ensina, o conteúdo dele é bom, de repente você fala, não, tem um outro que faz um conteúdo semelhante, mas Exato. mais assertivo, que consome aqui. Ah, Bruno, como é que é isso? Richard, como é que é aquilo? Você consegue aprender muita coisa é, absorvendo o conhecimento que está aí disponível, né? Na Uma, prevenção é sim, muito disso. Você não tem faculdade que vai te ensinar a trabalhar com prevenção a fraudes. É o dia a dia, é o aprendizado, é o consumo, é essa conscientização que a gente vem trabalhando muito hoje. É isso, prevenção a fraudes é isso hoje. É o cara se dispor a aprender sobre o assunto. uma das coisas assim que você falou e acho que é, pô, a grande virada de chave, né? Você falou bem assim, ó, eu corri atrás lá. Hoje, a pessoa nem precisa correr tão atrás, Uhum. porque tá muito mais, teoricamente, muito mais fácil. Tem o excesso de informação, sim, mas aí vai de você poder refinar. Se você for utilizar hoje o chat GPT, se você perguntar qualquer coisa, ele vai te responder. Agora, para você guiar ele perfeitamente, é legal você ter contextos para que você consiga direcionar. A mesma coisa é assim. Se você tem uma oportunidade de, pô, eu quero falar sobre prevenção de fraude, eu quero falar sobre cobrança. Pô, chega aí, demonstre que você quer crescer naquela área, que você quer ter aquela ajuda para você, que a pessoa vai fazer questão de te ajudar. Eu duvido se eu chegar hoje e falar assim, Brunão, me explica o que que é um pentest aí, velho. Você vai tirar 10 minutinhos ali, vai me ensinar, depois eu vou voltar pra você, porra, aquilo lá funcionou. Aí você vai ficar satisfeito, aí você vai falar, porra, graças a Deus eu ajudei um cara ali que vai evitar um pouquinho de fraude ali lá na Sim. ponta. Então, isso é uma coisa que é um ciclo, né, que eu costumo falar. Vale a pena você tentar refinar e buscar. É, para quem tá buscando aí ter uma formação, é importante você, de repente, se tocar, buscar isso. E existe conteúdo de tudo. Se você jogar no TikTok, no YouTube, no Instagram, cara, para você não ter acesso a esse turbilhão Uhum. de informação, você pode clicar ali, ó, não tenho interesse nesse assunto, não tenho Verdade. interesse nesse assunto. Cara, você vai refinando e vai orientando para que você vá ficar com aquilo. E as redes sociais amam que você faça isso. Porque ela sabe que você vai ficar preso naquilo dali, que é o Prende que você você, né? gosta. É o algoritmo. Então você fica Uhum. preso dentro da bolha daquilo dali. E aí você vai se tornar cada vez mais conhecedor da sua área. Então, acho que para todas as formações vai lá, vê lá qual foi os. Ô, quando você foi tocar guitarra lá, quais foram os erros? Ô, cara, tentei tirar uma nota aqui, não consegui. Eu via muita questão lá atrás. Eu falei bem assim, cara, não quero nunca mais depender de dinheiro. Eu não quero nunca mais depender de dinheiro. E eu comecei a estudar sobre investimento, sobre investimento.
Cara, e eu comecei a estudar bastante. Hoje, quando a pessoa chega em mim, e lá atrás eu era um chatão, né? Tipo, eu falava pra todo mundo, você não investe, você é bobo, não sei o quê. Hoje eu vejo quando as pessoas falam assim, caraca, pô, Pedro, eu tava pensando aqui sobre fazer investimento, cara, vem aqui. Eu não vou olhar porque o cara tá começando com 10 reais, porque eu comecei com 10 reais lá atrás. Não, eu vou falar, não, não vou te ajudar, não, porra, vem cá. Cara, vai assim, ó, tenta ver dessa maneira, vamos olhar seu perfil. Você orientar é legal. Então, você nunca vai ser criticado por alguém que está fazendo algo. A gente sabe muito bem sobre isso. E Uhum. outra, né? Esse é um ponto, se você começa ali com 20 anos guardando 10 reais todo mês, isso vai fazer uma diferença depois. Você vai aumentando isso gradativamente, mas o que importa, comece, Sim, né? Então, tudo é isso, comece. Comece, porque você pode até não estar tão empolgado. Você vai, Exato. pô, vou ter que estudar, ficar preso aqui, mas comece. É ali que você vai ver assim, putz, isso é interessante, não é que eu quero, vou pro próximo, né? O projeto nosso do podcast foi assim, né? Vamos Foi, começar. comece, e depois a gente ainda teve umas questões de publica, não publica, vamos, não vamos, vamos, não vamos, tal. E Põe. eu falei, puta, a gente tem que arriscar e tal, e bum, vamos. Foi. você sabe que Deu até no... estresse, né? Eu falei que não ia mais fazer, eu não vou mais fazer isso aí. Você sabe que o contraponto, a, foi assim, como a ideia do contraponto, eu fui visitar um cliente, chegou lá, ele falou assim, pô, eu tenho um sonho de criar um canal no YouTube, eu falei, porra, eu também, vamos fazer? Aí, vamos. Mas qual vai ser o nome, qual vai ser isso, qual vai ser aquilo? Ah, aí eu falei assim, pô, decidimos um nome, beleza. Vamos procurar um lugar, não sei o que, um estúdio. Eu falei assim, cara, já tem um estúdio aqui, já tá marcado pra quinta-feira, a gente já faz, já coloca... E aí foi, cara, o que eu falei pra você, foi uma bosta, tipo, muito ruim. Não foi bom, não. Tipo, cara, de verdade, tava travado, não sabia como falar. Mas uma coisa que eu aprendi, e aí foi uma das coisas que mais eu posso falar sobre o contraponto assim. Cara, no primeiro momento, quando eu fiz a primeira gravação, quando eu saí de lá, eu tive várias pessoas que já estavam fazendo podcast lá naquele estúdio que eu fui lá com o Renner, lá na Zona Norte, que virou pra mim e falou bem assim, cara, olha que legal, você fez isso, isso e isso, mas tenta se soltar a próxima vez, cara, vocês estão batendo um papo entre vocês dois, vai lá, se solta. Foram me dando dicas. O cara não falou bem assim, porra, foi uma bosta aí, velho, você não vai... Já foi uma. Tipo, na minha autocrítica foi ruim pra Foi. caramba. Cara, mas o engraçado é que esse episódio, o primeiro, cara, esse não tem muito tempo, tá? Ele não tá no ar mais, a gente excluiu, né? Que eu segui carreira solo lá e depois o Guerra veio. Mas eu encontrei uma pessoa, tem mais ou menos um mês e pouquinho, um cara falou assim, cara, você sabia que aquele primeiro episódio que você falou sobre a regulamentação da Anatel lá atrás, o que você tava vendo, como que foi? O meu diretor chegou em mim e falou sobre aquele episódio? E ali a gente teve uma tomada de decisão, foi graças a vocês lá, a gente pensou algo diferente. Então, é algo que você Sim. menos imagina, e quando você vai ver, eu tenho certeza que esse projeto aqui vai ser, qual a questão, vai ser estourado o melhor podcast de prevenção a fraudes, de tech security, com certeza, olha, porque o trabalho de vocês é fantástico. O anjo passou e disse amém. Amém, né? Bom, gente, acho que nós vamos precisar de outro episódio aqui com o Pedro, Com certeza. né? Estamos chegando ao fim aí de mais um Qual é a Questão? Richard, considerações finais. A gente tem até uma. Eu queria primeiramente agradecer o convite que você aceitou de vir aqui de prontidão, de separar a agenda, vir aqui. A gente conversou de backstage, dando dica pra gente do projeto e tudo mais. É uma honra tá contigo, conversar e aprender. A gente tem uma perguntinha final que geralmente a gente faz, tá? Aí que é sempre Isso assim. não tava no script, viu? Eu perguntei. É que você falou que não precisava de pauta. Não, cara, tu tá de brincadeira. Então, uma perguntinha final. O céu não é Transformers, não. Vai depender da primeira pergunta. Foi cancelado Foi agora. Quer dizer, se você pudesse passar uma mensagem que fosse virar lei para todo mundo no Brasil, se fosse passar uma mensagem ou uma direção que fosse da sua área ou não, que você aprendeu na sua carreira, um insight que você teve que vai virar lei no Brasil amanhã. O que você... Pensa que você é o careca. Você decretou e agora é lei. Agora é lei, pronto. Só... Boa.
Vou até olhar pra ali, tá? Isso. Diretamente pra câmera pra fazer o corte lá depois. Aí Boa. você fala assim, a consideração final foi essa daqui. É, acredite no seu sonho, não deixe que os outros imponham sonho pra vocês. Então, vai lá, acredite no seu sonho. Se você quer crescer na sua carreira, vai lá, se dedique pra sua carreira. Não faça simplesmente por fazer, faça porque você ama. Então, acredite no seu sonho, se dedique ao seu sonho e saiba, você vai ter que engolir sapo durante a vida para você crescer. Mas engula o sapo, digere ele e parte para cima. É isso. Maravilha. Maravilha, pessoal. Mais uma vez, para todos que nos assistiram aí, muito obrigado. Se você tem interesse em patrocinar, entre em contato conosco aí, nós vamos deixar aí os contatos no link. Pedro, mais uma vez, obrigado. Marco Riveiros, É o próximo. você tem que sentar ali onde o Pedro está sentado. Marco Riveiros agora é espanhol, né? Mas venha, Marcos. A gente quer você aqui, ó, sentado onde o Pedro sentou, Vou pra botar contar pressão suas nele. histórias. Põe pressão, eu Vou também botar vou. pressão nele, não quero nem saber. Marcão, você tem que vir aqui, velho. O episódio foi incrível. Pô, quero agradecer muito vocês aqui pelo convite. Eu fico lisonjeado de saber que quando vocês falaram do projeto comigo lá atrás, pô, eu quero começar um projeto e eu acreditei desde o início porque eu sabia que vocês com certeza vem fazendo a diferença aqui. Tô no 4º episódio. Daqui a pouco a gente vai estar comemorando 100 episódios. 10, 20, 30. E eu tenho certeza que vai ser um baita episódio. Se você ainda não tá patrocinando aqui, você tá perdendo, porque a audiência dos caras é fenomenal. A audiência qualificada, que sabe como fazer. Não se esqueça de curtir e se inscrever aqui nesse canal aqui. Pode ter certeza que a gente vai divulgar, vou colocar lá no Hub lá, colocar até no contraponto lá. Aí. No portal lá do Maravilha. contraponto. Pra quem quer te achar, quais são suas redes sociais aí? @ número 1. Depois eu explico, tá? número 1, Pedro.Felipe, em todas as redes. Aí você tem Instagram, tem no LinkedIn, são as 2 principais que eu uso. E tem as redes do Podcast Contraponto, se você colocar Podcast Contraponto, deve aparecer como um dos primeiros. É lá onde tem lá no podcast a gente fala sobre crédito, cobrança, a gente traz uns doidos lá que fala sobre fraude de vez em quando. Mas é isso. Eu espero vocês aí, sucesso no projeto de vocês. Cara, vocês estão de parabéns aqui, o que vocês estão fazendo. Não tô falando da boca pra fora não, tá? Não é porque eu tô na frente deles, não. Valeu, gente. Até semana que vem. Esperamos por você. E foi. Foi.